noite, irmãos. Bom dia. Aqui tá meio escuro, né? Tá nublado aí. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos ficar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso de número 18. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 18. Isaías capítulo 45, verso 18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Glória a Deus por isso. É um Deus que cria todas as coisas com um propósito. É um Deus que cria todas as coisas com uma finalidade. É o Deus que não apenas cria, mas como Ele mesmo aqui vai dizer, como o profeta Isaías vai nos informar, é Ele quem estabelece todas as coisas. E eu creio que a nossa vida também é assim. A nossa vida foi criada com um propósito. A nossa vida não foi criada por um acaso. A nossa vida não é um acaso, ou nós não nascemos sem uma finalidade ou sem um propósito. O profeta Isaías nos informa que Ele criou os céus, Ele formou a terra, Ele estabeleceu, e Ele diz: eu criei não para ser um caos. Eu creio que, por mais que nós estejamos passando por dificuldades e problemas, por mais que o caos tente nos assolar, eu creio nessa palavra, que Deus não nos criou para ser um caos. Assim como Ele não criou a terra, assim como Ele não criou nada para que o caos pudesse imperar, eu creio que a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, os nossos sonhos, tudo está debaixo de um propósito estabelecido por Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei qual é o problema, mas quem sabe você não tem dito, você não tem pensado, você não tem falado, sabe? Poxa, a minha vida está um caos, a minha vida é um caos. Mas quando nós nos deparamos com essa palavra, quando o profeta Isaías diz: Deus não criou para ser um caos, Deus criou com um propósito. Apesar do caos que estamos vivendo ou passando, lembre-se disso. Deus tem um propósito estabelecido para todas as coisas. E Ele termina aqui o texto dizendo: eu sou o Senhor e não há outro. É nesse Deus que nós precisamos confiar. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, a nossa esperança, a nossa confiança precisa estar neste Deus que criou todas as coisas, mas é o Deus que cuida de todas as coisas. Você pode fechar os seus olhos, fale com esse Deus Criador, o Deus que formou todas as coisas, o Deus que tem cuidado, o Deus que tem estabelecido tudo, é o Deus que cuida das nossas vidas. Por mais que as dificuldades, por mais que os problemas tentem dizer para nós, tentem falar que não vai dar certo, por mais que as dificuldades, por mais que o caos tente imperar em nossa vida, nós precisamos confiar neste Deus Criador, nesse Deus que estabelece tudo, neste Deus que cuida de tudo. Pai, nós estamos aqui nessa manhã. É uma manhã, Senhor, em que alguns chegaram aqui passando por problemas, passando por algumas dificuldades. Alguns, Senhor, vieram até aqui neste lugar crendo que o Senhor é Deus, crendo que o Senhor pode colocar em ordem todas as coisas. Alguns estão vivenciando este caos. É um caos na família,
é um caos emocional, é um caos no trabalho. Mas como o Senhor disse, o Senhor não criou o mundo para o caos. Assim também como o Senhor não criou a nossa vida, assim como também o Senhor não criou, estabeleceu os nossos sonhos para que fosse um caos. Por isso, Senhor, nesta manhã nós oramos, confiando em Ti, como este texto vai terminar dizendo: porque não existe outro Deus, e é nele, e é no Senhor que nós cremos, e é por isso que nós estamos aqui, Pai, porque apesar do caos vivenciado hoje, sabemos que o Senhor é capaz de transformar o caos em cosmos, a desordem em ordem. O Senhor é aquele que cria tudo a partir do nada, e é em Ti, Pai, que nós depositamos a nossa confiança. É em Ti, Senhor, que nós esperamos, e nós cremos, Senhor, que o amanhã vai ser bem melhor, porque sabemos que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Só nós oramos porque nós sabemos em quem confiamos. Deus, que este culto seja para louvor, glória e honra do Teu nome. Que este momento, Senhor, que nós estivermos aqui reunidos, o Senhor esteja cuidando, Senhor, das nossas vidas, da nossa casa, do nosso lar. Que o Senhor esteja cuidando dos nossos entes queridos, Pai. Porque sabemos, como a Sua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faria presente. E onde o Senhor está presente, Pai, há manifestação de milagres, de salvação, de libertação, cura, Senhor. E nós cremos neste Deus do poder sobrenatural. Esta é uma igreja que crê nas evidências do milagre. Nós não cremos, Senhor, que as coisas cessaram, mas nós cremos que tem um Deus que tem controlado todas as coisas com maestria. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Cumprimenta pelo menos aí umas 5 pessoas. Deseja ela a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar e adorar aquele que reina para sempre, o eterno. Amém. Porque nada é impossível para o nosso Deus. E você pode se alegrar nessa manhã, porque Ele vive. Ele vive, Ele está aqui no meio de nós. Amém? Em Ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Porque nada é impossível para o nosso Deus. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. E tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso. Não
posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti. Olha, se abre, é o Deus de milagres. Muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, porque nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã e confiar que o Senhor Deus está conosco em todo o tempo. Ele conhece, Ele sabe, Ele já escreveu a nossa história. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele
felizes nessa manhã, porque como igreja temos neste domingo a oportunidade de mais uma vez estarmos realizando o culto que chamamos culto das ordenanças, em que, em obediência à ordem de Jesus, estaremos batizando 7 pessoas que, tendo aceitado a Cristo como Salvador, agora dão esse passo de obediência, submetendo-se ao batismo. Em seguida, teremos também a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor agradecendo essas vidas que Ele tem chamado para servirem no seu reino e para juntos realizarmos a obra que o Senhor da igreja, Cristo Jesus, o nosso Salvador, a nós tem confiado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de prestarmos culto a Ti. Queremos agradecer de especial maneira a vida dos batizandos. Te agradecemos e pedimos que o Senhor continue com a sua mão de poder e de amor estendida sobre essas vidas. Abençoa com elas os seus familiares, para que elas possam dizer também, como Josué, o teu servo no passado, disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Orienta-nos em tudo, dá-nos sempre a sabedoria do alto e aceita, Pai, este culto que só a Ti é dedicado. E oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Prezados, nessa ocasião eu gosto sempre de citar a ordem que Cristo deu à sua igreja. O Cristo agora já ressuscitado, venceu a morte e aparece aos seus discípulos. E ele então proferiu as seguintes palavras, que são conhecidas como a grande comissão. Está registrada, ou estão registradas, digo melhor, essas palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 27, de 28 a 30. E ele declarou: porque me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas foram palavras proferidas por Jesus. Palavras dirigidas aos seus discípulos, não só daquela época, mas aos seus discípulos de todas as épocas, de todos os lugares. E a missão da igreja é essa: ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar aqueles que se converteram, batizá-los em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e mais, ensiná-los a observar todas as coisas que Ele nos tem mandado, na convicção de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão da igreja, ela é nobre. Deus confiou a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, não aos anjos, mas aos homens. A missão de pregar, a missão de batizar e a missão de instruir os novos discípulos de Cristo
a obedecerem tudo aquilo que Ele nos tem ensinado. E Deus tem nos dado a alegria de estarmos sempre aqui realizando esses cultos em que, cumprindo a ordem de Jesus, batizamos aqueles que, tendo a Cristo, já o confessaram publicamente, deram a sua profissão de fé e hoje, de uma maneira simbólica, quando são batizados, eles estão dizendo o seguinte: quando são imergidos, eles estão dizendo com esse gesto que morreram para uma vida de pecado, de escravidão do pecado. Quando eles são levantados da água, eles estão dizendo que agora são novas criaturas, transformados pelo poder de Deus, redimidos pela graça salvadora que há em Cristo Jesus. E por isso que a igreja se alegra nesse momento, porque tem a oportunidade de compartilhar desses testemunhos e dessa alegria de vermos essas almas que foram transformadas e têm sido abençoadas por Deus. E elas serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria José, aí mantenha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé. Eu lhe batizo em obediência à ordem de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Mas Jaqueline, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Beatriz, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Rafaela, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Júlio, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Gustavo, você tem a Jesus
Cristo como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Vinícius, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Amém, glória a Deus. Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas agora, mas eu queria só ler um texto que diz assim, lá em Gênesis capítulo de número 4, verso de número 3, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Quando nós lemos esse texto aqui, nós podemos... Existem várias especulações, né, teológicas. Alguns dizem porque Abel deu da primícia, Caim deu apenas uma oferta da sobra. Mas uma das coisas que nos chama a atenção aqui é o verso de número 4. O verso de número 4 e o verso de número 5, porque diz assim o verso 5, que Deus não se agradou da oferta de Caim. E nós vemos algo interessante aqui, porque a oferta, dízimo, não é simplesmente o ato de dar, não é simplesmente o ato de oferecer, né? Quando nós dedicamos ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, nós não estamos simplesmente dando um dinheiro. Não é isso, é mais do que isso. Existe um princípio por trás de tudo isso. E nós vemos aqui que existe a maneira certa de fazer a coisa correta. A gente não pode fazer de qualquer jeito. E quando nós lemos e estudamos várias passagens a respeito dos dízimos e ofertas, e no Novo Testamento Paulo vai dar essa orientação à igreja de Corinto, ele diz, olha, nós precisamos fazer isto com alegria. Nós não precisamos fazer isso para ficarmos envergonhados. Não, nós precisamos fazer isso com alegria, como reconhecimento daquilo que Deus é, reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Então existe a maneira certa de fazer a coisa correta. Quando nós entregamos os dízimos e ofertas, nós estamos falando para Deus, nós estamos reconhecendo que tudo que nós temos vem dele. E lá, quando Salomão escreve no livro de Provérbios, capítulo de número 3, ele diz, honra o Senhor com as primícias dos seus bens, ou seja, primeira coisa, e é uma questão de honra. Quando nós queremos honrar alguém importante em nosso meio, geralmente nós temos um lugar de honra, nós o colocamos nas primeiras fileiras, e nós precisamos compreender o que é o dízimo e oferta. Dízimo e oferta não é simplesmente para pagar uma conta, não é para pagar a conta de energia, não é para pagar a conta de água, não é para comprar cadeira. Eu preciso entender o que Deus está querendo me dizer quando eu entrego a Ele os dízimos, as ofertas. Esse princípio, existe um princípio dos dízimos e as ofertas. É por isso que nós não podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. É por isso que Deus, Ele gosta, Ele não trata simplesmente um texto, mas Ele vai tratar em vários textos, porque existe um ensinamento daquilo que nós precisamos fazer da forma
correta. Dízimos e ofertas é apenas uma forma que nós exteriorizamos a gratidão daquilo que Deus tem nos dado. É uma forma de falarmos para Deus que nós andamos por fé, ou seja, que nós andamos confiando nele. É por isso que agora no dia 27 de outubro, nós iremos comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. E o que norteou, né, aquele homem, né, conhecido pela história como o pai da Reforma, Martim Lutero, foi quando ele se depara com a Bíblia e ele lê algo escrito lá em Abacuque 2:4, algo que norteou todo o pensamento de Paulo, algo também que norteou o autor da carta aos Hebreus. É um ensinamento que nós não podemos nos esquecer, que o justo viverá pela fé. Nós não vamos andar por aquilo que nós vemos. Nós não vamos andar por aquilo que nós temos na nossa conta bancária. Nós não andamos por aquilo que está no nosso bolso, mas nós andamos confiando no Deus que supre todas as nossas necessidades. É por isso que quando nós entregamos os dízimos e ofertas, nós estamos falando, nós estamos exteriorizando a nossa fé e dizendo: Deus, eu confio em Ti. Mesmo que fazendo as contas, muitas vezes a gente não consiga pagar, a gente não consiga suprir as nossas necessidades, nós estamos falando: Deus, todas as minhas necessidades serão supridas em Ti. Isso é o dízimo e oferta. Nós precisamos compreender. Não é pagar conta de igreja, é entender que Deus requer de nós obediência. Nós vamos orar ao Senhor agora, nós vamos apresentar também a vida da irmã Cristina, que amanhã vai estar fazendo uma cirurgia. E se você tem algo especial também para colocar, para entregar ao Senhor agora, coloque-se de pé. Irmã Cristina, fique em pé, nós queremos orar por você, que Deus amanhã esteja ali com os médicos que estarão fazendo aquela cirurgia, que Deus esteja cuidando, né? E nós queremos que a mão de Deus vai estar operando amanhã lá nessa cirurgia e que ainda essa semana nós veremos o testemunho. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta manhã, por esse tempo que nós estamos aqui, podendo prestar culto a Ti. E agora, Senhor, onde nós iremos entregar os dízimos e ofertas. Senhor, como forma de gratidão, gratidão por aquilo que o Senhor é, gratidão por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Gratidão, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado faltar absolutamente nada, Pai. Gratidão porque o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós entregaremos agora, não porque o Senhor precisa de dinheiro, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas é porque nós precisamos das suas bênçãos, nós precisamos das suas mãos estendidas sobre nós. Deus, nós entendemos que existe um princípio por trás de tudo isso. Pai, nós queremos fazer tudo isso, Pai, com razão, mas conhecendo a sua palavra. Senhor, colocamos agora também em Tuas mãos a vida da irmã Cristina. Senhor, colocamos também aqueles que estão passando por alguma necessidade. Pedimos que o Senhor esteja amanhã cuidando desses médicos, Sua mão esteja operando, Senhor, ali no Metropolitano. Senhor, que o Senhor esteja cuidando de todas as áreas das nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cristo é vivo.
Glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja? Que Ele é o dono do mundo, o dono de nossas vidas, o dono do nosso coração. E Ele é maravilhoso. E por isso que nesta manhã vamos celebrar, vamos exaltar a esse Deus maravilhoso, grandioso, glorioso. Esse é o nosso Deus, dono de todas as coisas. Aleluia. E cante: grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo,
que se compare a Ti, Senhor, e não há outro. Por isso, nesta manhã, te rendemos toda a honra, te entregamos, Senhor, o nosso coração, o nosso culto a Ti, porque Tu és soberano, não há outro, Senhor. Aleluia. Não há outro como Tu. Diga soberano, Soberano e fiel, e não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. te rendemos toda a adoração, Senhor, porque Tu és exaltado em nossas vidas. E declaramos nesta manhã que não há outro que se compare a Ti. Cantem. Não há outro como Tu. Soberano, Soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tudo Senhor. pra mim. E nós te adoramos, porque Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aí onde você está, comece a adorar o Senhor. Fale com o seu Deus nesta manhã e diga o quanto Ele é maravilhoso na tua vida. Agradeça a Ele pelo bem que Ele tem feito à sua casa, à sua família. Esse é o momento que você tem para adorar o Senhor, exaltar o nome dEle e dizer que não há outro na sua vida que se compare a Ele. Diga para o Senhor nesta manhã, adore ao Senhor. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu
Jesus. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. E Ele é exaltado em nossas vidas. Tu és exaltado, Senhor. Só Tu és digno. Aleluia. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Seu santo nome. Pode sentar, igreja. Meus irmãos, quero lhes convidar a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5. Todos encontraram? Vamos ler
os versículos 11, 12, capítulo 5. E a Bíblia diz o seguinte: e olhei, e eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quero refletir com os irmãos acerca deste texto de Apocalipse, que nos fala exatamente para responder uma indagação que eu creio que cada um de nós já deve ter feito em seu coração. De que o Senhor é digno? Se alguém lhe perguntasse, como você responderia? O Senhor é digno de quê? E esse texto responde a essa pergunta. Porque às vezes nós temos um tratamento com Deus como se Deus fosse apenas nosso refúgio e fortaleza, e na realidade o é. Mas Ele é digno de quê? E aqui nós encontramos 7 coisas das quais o Senhor é digno. E eu queria refletir com você sobre isso. Primeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Aqui é a introdução. Esse Cordeiro, ele está usando aí o verbo no passado. Ele foi morto, mas ele não está morto. Ele venceu a morte, ressuscitou. E agora vivo está. E ele mesmo declarou aos discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse Cristo vivo, esse Cristo ressurreto, que passou pela cruz, passou pelo sepulcro, venceu a morte, ele é digno de quê? Aí vem uma segunda pergunta: você tem dignificado a Jesus? Ou você tem apenas explorado Jesus? Corre para Ele, mas não motivado pelo amor, não motivado pelo desejo de engrandecê-lo e de louvá-lo, mas apenas para receber as bênçãos dEle. Muitas vezes buscamos os milagres de Deus, mas não honramos o Deus dos milagres. O texto vem exatamente nos convidar a refletirmos acerca desse Deus. E hoje, dia de celebração da ceia, e nós lembramos que o apóstolo Paulo, quando instruía os crentes de Corinto a participar da ceia, ele disse que examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nesse dia, nessa oportunidade, eu quero lhe convidar a fazer esse exame. Eu tenho dignificado a Jesus? Eu tenho honrado a Jesus? Esse Jesus é digno de quê?
Aí, não interessa muito o que você acha. Interessa o que ele mesmo diz na revelação de que ele é digno. E aí nós vamos ver, acompanha aí o verso de número 12. Ele é digno de receber o poder. O poder. Quem é mais poderoso, você ou Jesus? Ah, é? E por que você não obedece? Hein? Por que você acha que você pode servir a Jesus do seu jeito e não do dele? Afinal de contas, quem estabelece as regras? Nós ou ele? Servimos do jeito que achamos ou do jeito que ele requer que o sirvamos? Ele é digno de todo o poder. Ele tem poder para perdoar. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para purificar. Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para proteger. Por isso ele é digno de todo o poder. Paulo diz algo que é muito interessante, é um versículo bem conhecido. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: posso todas as coisas? Quem é que fortalece? Você só pode se ele fortalecer. Eu posso naquele que me fortalece. Ele é digno de todo o poder. Por isso, eu devo estar submisso à sua vontade e devo obedecer os seus ensinamentos e praticá-los. Em segundo lugar, ele é digno de quê? Me ajudem aí, vejam no texto, respondam por favor. Em segundo lugar, ele é digno de quê? Digno de quê? Ah, é? E você dá esmola? Ah, é? E você nem o dízimo dá? Como é que ele é digno de receber toda a riqueza, se eu não dou o mínimo que ele mesmo estabelece na sua palavra? Se ao invés de dizimar, eu quero esmolar, porque eu quero esclarecer uma coisa: quem não dá o dízimo, não dá oferta, dá esmola. Oferta é tudo aquilo que nós damos além do dízimo. Menos do dízimo é esmola. O seu Cristo é um pedinte ou é o Senhor? Hein? Digno de toda riqueza. Mas aqui vem muito mais do que riqueza de bens materiais. Esse é um aspecto. Ele é digno da riqueza do seu tempo. Que tempo você dá para ele? Ele é digno das riquezas, dos talentos que ele mesmo lhe deu, dos dons que ele mesmo lhe ofertou. Ele é digno da maior riqueza que temos aqui na terra, que é a vida. Eu tenho que levar uma vida de obediência a Ele, de submissão à sua vontade e valorizá-lo. A honra, o tempo, o talento, os dons, os bens, a vida são riquezas.
são riquezas. Terceiro lugar, ele é digno de quê? É você que vai dar sabedoria a Deus. Eu sei que você entende esse verso. O Senhor é digno de sabedoria. O Senhor aguarda aí que o Senhor é sabido. Hein? Aguarda aí. Aí você é sabido, né? Aí, em vez de você dar o dízimo de tudo que você ganha, você é sabido. Você dá o dízimo só do que resta. Sobrou. Aí eu vou dar. Sabidão, né? Você acha que engana Deus? Você é sabido. Porque aí você no domingo veste a capa da hipocrisia e parece até que é um cristão de segunda até sábado. Sabido, né? Não. O que ele quer dizer aí é o seguinte: a sabedoria eu uso o discernimento para servir a Deus. Sabedoria, lembrando que Tiago diz que tem a sabedoria que é terrena, animal e diabólica. E a sabedoria que é do alto vem pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, sem parcialidade e sem hipocrisia. É esse tipo de sabedoria que dedicamos ao Senhor. Ele nos dá e nós o honramos com toda a sabedoria. Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia. Porque Deus quer que você seja sábio e não sabido. Hein? Tem diferença? Tem diferença ou não? O que não falta no Brasil é sabido, é ou não é? Nós estamos atrás de alguém que seja sábio. Está difícil de achar, não está? Sabedoria. Toda a capacidade intelectual. O mandamento do Senhor é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o entendimento e com toda a tua alma. Com todo o entendimento. Todo o entendimento é sabedoria. E é assim que devemos amá-lo. E ele merece esse amor. Amor total. Em quarto lugar, a força. Ele é digno de receber toda a força. Por isso que Jesus falou: amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Deixa eu lhe falar, que forças essas? São as forças físicas. Tem dia que é difícil levantar, não é? Hein? Você faz força, não faz? Você faz força para ir trabalhar? Você faz força para estudar? Hein? Você faz força para ser bom marido? Faz força para ser boa esposa? Faz força para ser bom pai? Para ser boa mãe? Por isso que quando Deus chamou a Josué e a outros, ele disse o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Força. Força. Físicas. Forças emocionais. Forças emocionais. Tem gente que desiste fácil de tudo. Fraquinho, fraquinho. Qualquer tentação
vira um furacão. Não tem. Emocionalmente são desequilibrados. Forças emocionais, velho. Esse negócio de crente está caindo toda hora. Eu prefiro andar em pé, não? Ou não? Forças emocionais. Levado por todo vento de doutrina. Maria vai com as outras. Gente que não tem determinação. Digno de toda a força do meu intelecto. Tanto é que a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Em outras palavras, a fé vem através do seu intelecto. Ou não? Hein? Se você pensar que vai receber fé apenas tremendo, vai não, meu irmão. Forças intelectuais. A palavra de Deus diz, salmista, escondi a tua palavra onde? Para quê? Para isso para não pecar. É força. As forças materiais. A quem muito é dado, muito é cobrado. Forças materiais também, ué. E a força espiritual. Por isso que a Bíblia ensina, fortalecei-vos no Senhor. Tem que ser crente forte. Aliás, tem até uma advertência para os fortes. Para que serve o forte? Me diga. Para sustentar os fracos. Você está em que situação? Ah, é assim? Então eu preciso ser fraco, é? Hein? Não é não. O forte é fortalecido para sustentar os fracos. Isso é força. Em quinto lugar, ele é digno de quê? O que é que você entende por honra? Digno de honra. Lembrem-se de um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está entendendo? É honra. Honrar o nome de Deus. O nome de Deus. Mas hoje se tornou uma coisa tão vulgar que às vezes nós mesmos tomamos o nome de Deus em vão. Às vezes contamos até piadas usando o nome de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E pior ainda, para honrar o pai da mentira, mentimos em nome de Deus. Quem é o pai da mentira? Ele mesmo. E quantas vezes a pessoa está jurando por Deus e mentindo? Honra significa respeito. Honra significa louvor. Honra significa reverência. Honra significa consideração. Honra significa obediência. Quantos são pais aqui? Levantem a mão aí, por favor. Quantos são pais? Olha aí, é muita gente. Então você vai entender perfeitamente. O filho que não lhe obedece, você considera que ele honra? Hein? E agora deixa eu perguntar para você, mamãe. E o filho que só fala de amor para você no Dia das Mães? Você acha que ele te ama mesmo? Hein? Honra é também obediência. É só você ver no relacionamento.
O mandamento não é honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? No fundo é obedecer, é considerar, é respeitar. Em sexto lugar, ele merece toda o quê? Ele merece toda a glória. Jesus falando em Mateus 5,16, fazendo aquela comparação nossa como sendo sal da terra e luz do mundo, ele conclui nos versos 16 do capítulo 5 de Mateus, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que está nos céus. Está entendendo? Meu irmão, você trabalha para Deus. Mas eu trabalho tanto, pastor. Nunca o pastor Brito me bateu assim nas costas. Estou gostando muito do seu trabalho, vou desistir. Já desistiu, até porque eu não sou desse tipo de bajular. Não combina comigo bajulação. Vocês já notaram isso, né? Dá para ver, não dá? Hein? Ué, você já pensou se o nosso grupo de louvor só se esforçasse para cantar bem, se o pastor Brito chegasse todo domingo depois, ó? Não, meu irmão, compositivo ou não, vocês cantam para Deus. Você que dirige o ministério da igreja, não é tapinha na costa de homem nenhum, é a consciência de que você serve a Deus, honra, glorifica a Deus. Veja aí no capítulo 5 de Apocalipse, o verso 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Digno de glória, um novo cântico. Cristo glorioso, Cristo vitorioso. E em sétimo lugar, é digno de todo o louvor. Todo louvor. Ele é digno. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Sabe o que significa? Reconhecimento. Gratidão pelo seu amor, pela sua infinita bondade, pela sua indescritível misericórdia, pela sua graça salvadora, pelo seu perdão e pela vida eterna que Ele concede a todo aquele que nele crê. Por isso, a Deus, ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas está vivo. E é isso que estamos comemorando hoje na ceia do Senhor. Esse Cristo que morreu, mas está vivo. Esse Cristo que é digno de receber todo o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. A Ele a nossa dedicação, a Ele
a nossa obediência, a Ele a nossa submissão, a Ele servimos, a Ele pertencemos, e com Ele haveremos de morar durante toda a eternidade. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria e toda a força. Amém. Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar na celebração da ceia a que tomem os seus assentos. Queria que você curvasse a sua cabeça. Estamos enaltecendo, estamos agradecendo, estamos, ao celebrarmos a ceia, lembrando desse Cristo digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eu queria que você pensasse sobre o seguinte: onde eu tenho falhado? Eu tenho dedicado ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a riqueza, todo o poder, todo o louvor? E sabe o que é que eu tenho notado? Às vezes nós temos dificuldade com o novo. Mas é interessante ver que Apocalipse 5:9 diz que cantavam um cântico novo. Nós não podemos esquecer dos velhos hinos, de poesias tão bonitas, de músicas tão inspiradoras, mas não podemos ser contrários aos cânticos novos, porque até no céu é entoado um cântico novo. E a Deus todos os ritmos, todos os ritmos. Lembrando que no céu o que não vai faltar é louvor. Em que eu tenho falhado? Converse com Deus. Senhor nosso Pai, nós queremos agradecer, porque a Tua palavra nos diz o que é agradável a Ti. E hoje, de maneira especial, estamos como igreja, relembrando o maior dos presentes que a humanidade já recebeu. O Teu Filho, que deixando a glória,
se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, venceu a morte, ressuscitou, vivo está. Por isso, é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda riqueza. E é a Ele que exaltamos, é a Ele que servimos, e é com Ele que temos compromisso. E agradecemos o privilégio de podermos trabalhar pelo seu reino aqui na terra. Por isso, Pai, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos irão receber o pão e o vinho. São os elementos que o próprio Cristo estabeleceu como símbolo. O pão é um símbolo, representa o corpo de Cristo. O vinho é um símbolo, representa o sangue de Cristo. Mas aqui a linguagem é figurada. O pão não se transforma em carne, nem o vinho em sangue. Jesus usou essa linguagem figurada. Assim como ele disse também: eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Então, é um engano quando as pessoas acham que quando comem o pão há um milagre de transformação. E algumas igrejas ensinam isso. E em teologia é dado o nome a esse ensinamento de transubstanciação, que é transformação da substância. E as igrejas que ensinam assim, você não pode nem mastigar. Não. Você já pensou, se isso fosse verdade, esse Cristo seria um eterno sofredor. Toda vez que alguém em algum lugar fosse celebrar a ceia, ele estava morrendo de novo, sendo mastigado. Nem o sangue, aliás, nem o vinho se transforma em sangue. Outros ensinam não a transubstanciação, mas a consubstanciação. E atribuem também o momento da ceia como sendo um momento também de milagre. A transubstanciação diz que o pão e o vinho se transformam. A consubstanciação ensina que não há uma transformação, mas a carne está com o pão e o sangue está com o vinho. Também não tem base bíblica para isso. Outros acham que o participar da ceia traz uma graça especial. Claro, todo culto traz bênçãos. Todo culto. E é uma bênção poder celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Mas não há apenas no dia de ceia uma bênção especial. Há uma bênção de estarmos lembrando mais uma vez o que Deus tem feito por nós. E finalmente, é aquilo que nós cremos, é aquilo que a Bíblia ensina e é o que praticamos. A ceia do Senhor é um culto memorial, porque o Cristo disse:
fazer isso em memória. Em memória. Trazemos à memória o quanto Deus nos amou. Trazemos à memória que servimos a esse Cristo, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Trazemos à memória que o Cristo a quem servimos é vivo. Ele ressuscitou. Por isso, se torna num culto também em que somos desafiados a lembrar de que existimos graças às misericórdias de Deus. Porque é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E assim pensando, que nós vamos receber o pão, o vinho, e vocês aguardarão as nossas orientações para que desses elementos juntos participemos. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar.
padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Alguém que, estando em comunhão com Deus e com a igreja, deixou de receber os elementos, pode levantar uma das mãos. Tinha duas vazias. Tem mais aqui. Lá. Aqui, ó. Tem ciúmes de mim. O céu agora é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou.
O apóstolo Paulo registra na sua primeira carta aos Coríntios a forma correta de celebrarmos a ceia do Senhor. Ele, ao celebrar a ceia com a igreja de Corinto, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos. Pai querido e soberano Deus, somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai, como igreja do Senhor, estamos reunidos nesta manhã, ó Pai, em comunhão contigo, celebrando, ó Pai, a ceia do Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, porque um dia ali na cruz do Calvário, derramaste o sangue do teu precioso Filho pelos nossos pecados. Mas a nossa esperança, a nossa certeza é de que um dia o Senhor voltará. É nessa certeza, ó Pai, que nós te pedimos que o Senhor a cada dia, ó Pai, nos dê um coração sábio para que possamos te servir melhor. É assim que nós te pedimos, já agradecidos pelo amor de Jesus. Amém. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer e te agradecer pela tua morte na cruz do Calvário. Nós te louvamos, porque por nós mesmos nós não poderíamos herdar o céu, o teu reino. Mas nós sabemos que através do teu sangue o Senhor criou um novo e vivo caminho para Deus. Nós queremos te louvar, porque sabemos que um dia, muito breve, o Senhor voltará para nos levar. E nós te louvamos. Queremos ir contigo, Senhor. Queremos estar com o Senhor para todo sempre. Louvado e exaltado seja o Cordeiro de Deus, que foi morto, que vive e que voltará. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos que foram batizados para virem aqui à frente nesse momento, rapidamente, e que Deus lhe abençoe, lhe dê um dia sempre na sua presença. Lhe aguardo às 18h30.